Vamos lá então, um shortzinho aqui bem interessante aqui sobre personal trainer. E fala assim, ó, personal trainer só para rico? E aí é um corte que é com Leandro Twin, né? Que na verdade acho que, não, pensei que era do canal dele, mas não é. Mas é do Leandro Twin, que é um educador físico também, né? Um profissional da área aí. Eu achei bem interessante aqui pra gente trocar uma ideia aqui. Então, ó, ele diz assim: Mas aí o personal já é coisa mais pra quem tem grana. Ah, é um pouco mais É, elitizado, né? né? É um Tipo, pouco não é pra mais. um cara de que ganha 2 mil por mês, por exemplo, tem um personal. Aí se eu não me engano, esse mano aí é o Eduardo alguma coisa, que ele é o pobre, rico, como é que chama? Pobre e rico? Rico pobre? Como é que chama? É pobre e rico, né? Eu acho que, como é que é? O pobre e rico? Ai, cara, eu esqueci. É o... Como é que é, meu? Ele tem o primo rico. Ah, é, o primo pobre. Caralho, pobre e rico. Ele é o primo pobre, né? Ele é o primo pobre, o maninho aí. É Eduardo alguma coisa. Que ele dá dicas sobre educação financeira, né, e tudo mais. E aí eu acho interessantíssimo aqui, justamente para a gente trocar uma ideia aqui sobre esse assunto deles aqui, porque que nem o próprio Leandro Twin diz ali, né? Ele fala assim, ele faz a pergunta, né? O Eduardo faz a pergunta, mas é para rico, né? Então o bagulho é mais elitizado. E o Twin fala que sim, e o Eduardo diz assim, porque para um cara padrão, né? Tipo assim, um trabalhador padrão, que ganha seus R$ 2.000 ali, é, não conseguiria. E ele vai falar um pouquinho mais pra frente o porquê disso, né? Mas a gente já começa pegando o gancho disso, que é o quê? Realmente que para pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco mais abaixo ali, ou padrão natural, né? Porque hoje eu acho que a galera se baseia muito por a linha de influencers, né? Então a galera hoje acha que 10k é pouco, né? Quem ganha 10k, quem ganha 20 mil aí, por conta que a galera tá tanto na internet que acha que assim, 10 mil todo mundo ganha. Não, gente. Tem até um site aí que eu esqueci o nome aí que você consegue ver a porcentagem, né, estimada ali da galera que ganha. E olha que tem uma galera que até pra ganhar R$ 5.000 aí, que a galera acha que é pouca merda. Olha, tem muito pouca gente que ganha 5 mil, viu, gente? Realmente a realidade é como o Eduardo diz aí. É de 2 mil até pra baixo. Tem cara aí que tá ganhando muito menos e tendo aí que cuidar da sua família, 3 filhos, mulher aí, casa de aluguel e tudo mais. Então, por isso que o Twin diz aí que seria pra elite. A gente vai entender um pouquinho mais aqui. É, só se ele abrir mão de muita coisa. Entende? Só se ele abrir mão de muita coisa. Por quê? Porque é que nem eu falei agora. O cara vai ter que estar rachando entre o aluguel dele, entre as prioridades da casa dele, né? Que é os filhos dele, a mulher dele e seus afazeres ali, né? Suas condutas financeiras diárias, né? O cara não, pra ele ter um personal, ele vai ter que abrir mão de tudo isso. Ele ganhando essa métrica aí de 2 mil, né? Porque hoje um personal depende da região, né? Lógico. Mas vamos colocar, vai. Muito importante o que ele falou também, depende da região. Porque não dá pra você colocar num pacote só. Quando a galera pergunta, né? Ai, não, mas quanto que é? Depende da região. Depende da região, depende do profissional, se ele é específico em alguma coisa. Por isso que eu sempre falo disso, bato nessa tecla. Tem que tomar cuidado com essa parte de achar que tudo é uma coisa só. Para qualquer profissional, tá? É que a gente tá falando aqui do personal. Mínimo do mínimo do mínimo, pelo menos do que eu tenho ciência, R$ 50 a hora. R$ 50 a hora é o mínimo do mínimo do mínimo. Isso em São Tá. Paulo você não. É difícil achar. Em São Paulo, tá vendo? Por quê? Porque São Paulo já é a grande capital, né? Uma cidade grande. Então, assim, você ainda encontra, não vou falar que você não encontra, mas é como ele disse, depende da região e depende do profissional. O profissional que está começando, possivelmente, isso tô baseando um pouquinho no passado, tá, gente? Eu não sei como é que tá hoje. Se até o profissional que está começando, ele tá, sabe, em torno disso. Porque hoje, né, tipo assim, com o aumento aí da tecnologia e das mídias digitais, todo mundo, entre aspas, está se valorizando, né? E consegue passar esse ar de credibilidade, às vezes, mesmo sem ter, entendeu? Então eu tô dizendo assim, ó, de maneira bem enxuta aqui dizendo aqui, né? Bem informal mesmo. Seria assim, até o profissional mais merda, ele consegue hoje estar faturando acima dessa média aí, que ele tá falando de 50, que é o mínimo, ele fazendo uma mídia digital ali bem
conduzida, entendeu? Imagem boa, áudio bom, vestimenta adequada, o cara consegue enganar bem. Aí ele vai lá para uma região que ele consegue uma escala maior. E isso não tá errado, tá? Isso, cada um. Mas ele diz aqui, até em São Paulo é difícil de você encontrar, mas você encontra. Eu tô dizendo que hoje, nos dias de hoje, eu acho que é um pouquinho difícil, a não ser que você vá pro submundo do São Paulo ali, né? As famigeradas academias quase de bairro ali, né? Porque academia de rede eu acho um pouquinho mais difícil de você achar. A não ser, como eu disse agora, que o cara esteja começando, né? Mas... Falando assim, mais da cidade por interior hora. e tal. Tá vendo? Ele fala até aqui, ó, cidade interior, né? Por hora. Hoje, um personal em São Paulo consegue. Por hora. A gente tem muito esse... O pessoal também pergunta muito, né? Ah, mas quanto que vale a hora, tal. No início, né, eu tinha esse pensamento também de, pô, trabalho por hora, né? Porque a galera sempre fica naquilo, então é 1 hora de aula. E aí eu sempre falava assim, não é que é 1 hora de aula, eu tenho uma hora para trabalhar com você, eu tenho 1 hora para ministrar, né, fazer a aula acontecer. Pode ser que seja até menos, depende muito da logística da academia ou do ambiente que você vai dar aula ali. Entendeu? Porque senão a pessoa ela fica achando aquilo. A gente tem 10 minutos ainda aqui. Não se trata muito de hora, gente. Não se apega muito a isso. A hora, ela só é uma base para que a gente possa ter um controle ali para a gente conseguir oferecer aquele serviço, aquela prestação de serviço. Entendeu? Então tem cara que vai cobrar justamente por aquela hora, como tem cara que vai cobrar pelo atendimento, vai fazer um pacote, mas ele sabendo que o que ele está vendendo naquele momento é o seu atendimento. Não é propriamente só a hora, é o atendimento no geral. Deu para você entender? Que algum dia pode ser mais, pode ser menos. Independente disso, ele mantém a qualidade. Entendeu? Não sei se deu para entender. Consegue aí, mais ou menos falando, R$100 por hora, 150. Dependendo da região, R$100, 150. Aí vou jogar exemplos aqui, tá? Se você for para um Tatuapé, Anália Franco, regiões um pouquinho mais nobres ali, né? Então você vai conseguir essa média aqui, ó. Então, poxa, se você vai 3 treinos por semana, você tá falando de 1.200 no mês. Fora pagar academia, etc. Entendeu? Porque tem isso, a galera às vezes não entende. Quem é muito iniciante nessa parte fitness aí acha assim, eu pago o personal, já tá tudo incluso. Não, você vai pagar o personal é a prestação de serviço do individualizado treinamento, certo? Essa prestação de serviço com o profissional. A academia é você que tem que fechar. Academia é academia. Profissional, personal é outra história. Tem gente que não entende, às vezes, né? Não, se eu pagar o personal ali, eu já tô... Não é à toa que eu bato também na tecla dessa conduta que algumas academias aí de rede têm, de querer dificultar nessa parte pro aluno, né? Porque muitas vezes não... Sabe? O aluno já tá pagando o serviço personalizado. Eu não estou falando que é culpa a academia tem a ver com isso, mas estou dizendo assim, o aluno muitas vezes já está investindo no profissional ali, e aí está investindo na academia. Aí a academia às vezes quer criar uma burocracia a mais para aquele aluno, sabe, permanecer ali. Então assim, o aluno já está investindo, tipo assim, o máximo do máximo às vezes dele, e a academia às vezes, muitas vezes, quer gerar uma burocracia com umas regrinhas meio toscas aí de contrato, entendeu? Isso eu já vi acontecendo na prática. Então, alunos às vezes que falam assim, caramba, essa academia aqui, eu só tô às vezes por causa de você, viu? Porque é uma academiazinha do caramba para querer dificultar, e eles nem sabem o esforço que eu tô fazendo aqui para ficar com eles, mesmo investindo a mais do que eles estão me dando. Deu para vocês entenderem? Tem academia que, olha, faz esforço para o aluno ir embora. Então, eu acho que é um serviço um pouco mais elitizado, sim. Então foi isso, o corte é esse, ele fala que na verdade sim, é um serviço elitizado quando se pensa nessa questão do financeiro mais comum, né? O comum do brasileiro, padrão ali, que é 2.500, então ele diz assim, cara, para esse cara já fica um pouco mais difícil dele investir. E eu converso muito isso com as pessoas que estão entrando lá na academia, que às vezes vai falar justamente que o pesa essa parte do financeiro, né? E eu vou, muitas vezes, né, acreditar, né, a palavra, mas eu falo assim, muitas vezes vou ter a empatia pelo cara e dizer assim, eu sei, realmente é complicado, cara, de você investir pensando
por esse ponto aí que ele diz, né? Que não é todo mundo que às vezes vai estar num poder de barganha tão bom ali financeiro. Entretanto, todavia, o que ele diz também aqui no começo, ó. Mas aí o personal já é coisa mais pra quem tem grana. É um pouco mais elitizado, né? É um tipo, pouco não é mais... pro cara que ganha 2 mil por mês, por exemplo, tem um personal. Só se ele abrir mão de muita coisa. Aí diz essa questão aqui, ó. Abrir mão de muita coisa. E aí nisso aqui, o que eu quero pegar? Que às vezes até o cara que ganha esses 2.500 aí, muitas vezes esse cara, ele diz, vamos supor, não pra saúde dele. Ele fala, cara, não dá pra pagar esse personal, não dá, tal. Mas mais à frente ele disse ali também, esses 1.200 aí, né, fora a academia, seria se ele pegasse um plano de 3 vezes na semana. Ele falando da média de R$50, tá? Se ele fosse pegar 3 vezes na semana, ou seja, vamos supor que se o cara quisesse investir mesmo na saúde dele e ele quisesse, sabe aquela famosa frase, quem quer dar um jeito? Ele falasse, cara, eu estou disposto a aprender mesmo, então eu vou tentar pelo menos pegar uma aula que seja por semana nesse preço médio aí, de R$50. Uma aula por semana seria uns 200 pau no ano. No mês? No ano é foda. No mês. Aí o cara vai falar assim, mas 200 conto no mês, cara, isso aí também vai mexer muito na minha estrutura. Aí depende daquela palavrinha chamada prioridade, porque aí você vai estar falando muitas vezes não para sua saúde, né? Tipo assim, 200 conto eu não vou investir na minha saúde ali, porque eu acho que é um gasto com o personal. Só que se mesmo o cara pega esses 200 conto, cara, e gasta numa pinga, gasta numa pizza, gasta sei lá, num rolê aleatório aí, gasta em coisas aleatórias, entendeu? Que ele ganha na mesma coisa que ele diz que ele gera essa objeção para a saúde dele. Não dá, cara, eu ganho pouco, não dá, personal, não dá. Ele fala tanto que não dá para ele, mas para outras coisas ele consegue. Deu para você entender? Que aí muitas vezes pega esse outro ponto também. Como o Eduardo aí, que é o outro mano que tá conversando com o Twin aí, ele é dessa parte de gestão financeira, ele fala muito disso, né? Eu também acompanho o canal do Eduardo aí, que é o Primo Pobre. Ele fala muito disso, ele fala assim, cara, o problema do pobre, às vezes aí, né, é que ele quer agir como rico, ganhando como pobre. Ele acha que tudo cai do céu e ele começa a se basear nos influencers, ele acha que se ele ganhar mais quer dizer que ele vai viver melhor, e muitas vezes não, cara, porque a mente do cara é pobre. Deu pra entender? O cara pode estar passando a ganhar amanhã R$10.000. Se ele não continuar gerando prioridade para aquilo que tem que ser, ele vai continuar jogando dinheiro dele no lixo. Não é ele ganhar mais, ele ganhar menos que tá fazendo a diferença. É o pensamento dele. Deu pra entender? Então eu achei legal esse corte porque ele fala dessa parte, né? Não só explicando a parte do personal aqui, que, né, como eu expliquei aqui, tem essa questão, e ele falou, né, da região, da questão do... Mas fala dessa parte do financeiro, né? E da prioridade que todo mundo devia, muitas vezes, dar para a própria saúde. Por isso que a gente fala assim, tá para investir esses 1.200, todo mundo consegue? Não. Ele fala que acaba sendo elite quando você pensa nesse pacote mais cheio. Mas quando a gente pensa num plano necessário, que você precisa aprender, sabe? Como se fosse mais ou menos assim, olha, você precisa fazer um curso profissionalizante para atuar em tal área. Cara, quanto esse curso vai me custar? Cara, esse curso vai te custar R$5.000. Puta, cara, não tá dando. Parcela essa porcaria aí o ano todo, você vai pagar com juros e tudo, mas, cara, você vai conseguir fazer esse curso e desse curso você vai conseguir monetizar. Eu diria que nesse exemplo aqui seria o quê? Cara, paga esse personal aí que seja 200 contos, uma aula por semana, que vai dar 4 no mês. Cara, usufrui tudo que você puder e tenta pegar esse conhecimento e desenvolver uma autonomia em sala, para que com essa autonomia presencial que você pegou com esse cara de um mês que seja, no próximo mês você consiga fazer uma consultoria online com esse mesmo cara que seja semipresencial. Você vai conseguir fazer ali com o cara, eu não vou conseguir mais investir os 200, eu consigo investir 100, o que você consegue fazer pra mim? Aí o cara vai lá e fala assim pra você, tá? Tô jogando um exemplo aqui. Vamos fazer uma consultoria aqui, eu consigo elaborar o treino pra você, e aí eu te dou um suporte, aí você fala, não, mas beleza, com esse suporte eu já tenho mais ou menos uma noção do que você me explicou presencial, aí você realmente tá querendo aquilo que você tá buscando. O problema é quando a pessoa, ela fala que quer aquilo, mas na prática ela não quer aquilo, cara. Que é o que eu vejo todo dia na academia. Um monte de gente lá, gostaria tanto de ter um personal.
Mentira, cara. Você gostaria às vezes de ter para status, não necessariamente para necessidade, para função do que ele vai servir para você, porra. Entendeu? E isso você pode jogar para qualquer exemplo da sua vida, tá? Um monte de gente aí, gostaria de ter tal coisa, gostaria de ter tal coisa. Entra, inclusive, aí, entra no. Vou indicar aqui, ó, o corte é dos caras aí, né? Não é deles, né? É do Ciência do Treino aí. Não é nem do Twin e nem do Eduardo aí. Mas, ó, tanto o Twin como o Eduardo são belos profissionais, né? O Twin é educador físico aí, tem a consultoria dele, tem o trabalho dele individualizado. E o Eduardo, vai lá e vê se eu tô mentindo. O Eduardo, ele fala muito disso, que é o primo pobre. Ele fala disso, né? Essas dicas aí que ele dá é muito importante também. Porque ele fala dessa parte da mentalidade. Se não mudar aqui primeiro, dificilmente você vai conseguir evoluir ou progredir em alguma área da sua vida. Entendeu? Então achei bem legal, bem interessante esse corte aí. E é aquilo que eu falo, a minha ideia aqui desses reacts aqui é tentar extrair alguma coisa além do conteúdo que a gente está assistindo. Beleza? Então, o que você achou? Se você gostou ou não gostou, escreve aí embaixo. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. E é isso, até a próxima. Valeu!